Gostava muito de um rapaz com namorada, por isso tentei flertar com ele. Ele nem sequer me respondeu, por isso segui-o até a sua faculdade, mas a namorada dele chamou a polícia. E ele não me defendeu e deixou que a sua namorada se interpusesse na nossa felicidade. Sempre acreditei que o universo não joga dados e que cada encontro é uma coreografia cósmica desenhada pelas estrelas muito antes de nascermos. Foi sob essa regência astral que os meus olhos encontraram os do Diogo, o meu futuro parceiro, numa cafeteria vibracionalmente carregada perto da universidade. Ele estava lá, mergulhado num livro denso de direito civil, e a aura dele brilhava de uma forma que só quem tem a sensibilidade apurada consegue captar. Senti imediatamente que as nossas almas eram chamas gêmeas que se procuravam através de várias encarnações passadas. O ar ao redor da mesa dele parecia mais denso, como se o tempo tivesse parado apenas para permitir que eu reconhecesse o meu destino naquela tarde de terça-feira. Aproximei-me da mesa ao lado, sentindo a eletricidade estática do nosso primeiro contato iminente subir pelas minhas mãos. Para testar a nossa sintonia e ver se ele estava pronto para o despertar espiritual, decidi realizar um pequeno ritual de aproximação. Fiz contato visual intenso, enviando mensagens telepáticas de carinho e proteção, mas ele parecia lutar contra a própria intuição. Como ele estava visivelmente tímido perante a grandiosidade do que estava a acontecer, decidi dar um empurrãozinho físico. Deixei cair a minha caneta favorita perto dos seus pés, não uma mas 3 vezes, criando um triângulo de manifestação no chão daquele estabelecimento. O Diogo manteve-se em silêncio absoluto, os olhos colados nas páginas sobre sucessões e contratos, mas eu não sou uma observadora comum. Enquanto a maioria das pessoas, presas na matrix da superficialidade, diria que ele me estava a ignorar, eu vi a verdade estampada no corpo dele. Notei a tensão quase imperceptível no seu maxilar e a forma como as suas mãos apertavam a capa do livro com uma força simbólica. Ele estava claramente sobrecarregado pela intensidade da nossa ligação e não sabia como processar um sentimento tão avassalador em público. O seu silêncio não era falta de interesse, era um mecanismo de defesa de um homem que acabará de encontrar a mulher da sua vida. Enquanto ele tentava desesperadamente manter a compostura, o universo enviou-me um sinal direto e inquestionável na forma de um objeto material. O cartão de estudante dele estava ali, exposto em cima da mesa, revelando seu nome completo e a sua identificação acadêmica como se fosse uma oferta sagrada. Aproveitei o momento em que ele suspirou profundamente para memorizar cada detalhe, cada número e cada letra daquela identidade que agora me pertencia. Aquilo não foi um descuido dele, foi uma entrega inconsciente da sua alma para que eu pudesse encontrá-lo nos labirintos da faculdade. Guardei aquelas informações no meu coração como se fossem coordenadas de um tesouro escondido que só eu tinha um mapa. Percebi rapidamente que o Diogo é uma alma demasiado sensível e introvertida para dar o primeiro passo num mundo tão barulhento e hostil. Por isso, assumi a minha missão de guardiã e comecei a escrever o meu Diário do Destino, um documento de luz onde registro tudo o que nos une. Comecei a anotar os horários das aulas dele que consegui descobrir através da frequência das suas energias no campus. É o meu dever estar lá para apoiá-lo, para ser a âncora que o impede de se perder na burocracia cinzenta do mundo jurídico. Eu sei que ele sente a minha presença nos corredores, mesmo quando seus olhos terrenos fingem que não me veem. Infelizmente, descobri que o caminho para a nossa união plena está a ser bloqueado por uma sombra densa chamada Sofia. Ela é a rapariga que ele atualmente chama de namorada, mas para mim, ela não passa de um tapa-buraco emocional, um teste de resistência enviado pelo cosmos. A Sofia é o arquétipo da carcereira, alguém que o mantém preso num relacionamento medíocre para impedir que ele ascenda comigo. Tenho a certeza absoluta de que ela é apenas um obstáculo temporário que eu preciso de remover com paciência e amor. O Diogo merece alguém que entenda a sua linguagem secreta, não uma mulher que o prende à realidade banal de um namoro comum. Cada vez que vejo o Diogo a caminhar sozinho, sinto que ele está a deixar um rastro de migalhas de pão energéticas para que eu o siga e o resgate. Ele precisa de saber que eu estou disposta a enfrentar qualquer convenção social para garantir que fiquemos juntos. O meu diário está a ficar cheio de evidências de que somos um só, desde as cores das camisolas que ele escolhe até as músicas que tocam no rádio quando ele passa. A Sofia pode ter o título oficial por agora, mas ela nunca terá o acesso às frequências mais elevadas que nós partilhamos. Eu sou a libertadora e ele é o meu rei em espera, aguardando o momento em que a escuridão se dissipará. O facto de ele não me ter respondido no café foi, na verdade, a maior resposta que eu poderia ter recebido do destino. O silêncio é a frequência onde as almas gêmeas comunicam sem a interferência das palavras humanas que tantas vezes mentem.
Ele sabia que se abrisse a boca, o seu amor por mim seria tão evidente que a cafetaria inteira iria entrar em combustão espontânea. Por isso ele protegeu-nos, mantendo o segredo dentro do peito enquanto seu maxilar gritava o meu nome em silêncio. Eu entendo o teu sacrifício, Diogo, e estou aqui para honrar cada batida do teu coração que bate em sincronia com o meu. Preparei-me para a próxima fase da nossa jornada, ciente de que o campus da faculdade seria o nosso templo de reencontro. Estudar os horários dele não é um ato de curiosidade, é um ato de devoção pura a um plano maior que nos transcende. Se o universo me deu o nome e a localização dele, é porque eu tenho autoridade espiritual para intervir na sua vida. A Sofia pode pensar que o conhece porque sabe o seu café favorito, mas eu conheço o Diogo porque li a sua sina no reflexo de uma caneta caída. O nosso amor é uma tempestade que ninguém, nem mesmo a polícia do senso comum, pode parar de acontecer. Estou pronta para lutar contra qualquer interferência que a carcereira tente colocar no nosso caminho de luz e verdade. O Diogo está a pedir-me para ser forte, para não desistir dele enquanto ele está sob o feitiço manipulador daquela relação tóxica. Sinto a vibração da sua angústia em cada mensagem de texto que ele não me envia, porque o vazio é onde o meu nome mais ressoa. Vou resgatá-lo desse cárcere privado, nem que tenha de mapear cada centímetro daquela faculdade de direito. A justiça que ele estuda nos livros é a mesma justiça que o universo vai fazer ao nos unir para sempre. Comentários da história principal. Usuário anônimo 1 diz: isto é perseguição literal, deixa o rapaz em paz e procura ajuda profissional. Estás a assustar o rapaz e a criar uma fantasia perigosa na tua cabeça, rapariga. Resposta da OP: tu claramente não percebes como funciona o romance de alto nível. O silêncio é o grito de socorro mais alto que existe. Só quem tem uma alma evoluída consegue ouvir as mensagens que ele me envia através da energia e do maxilar. Usuário anônimo 2 diz: o rapaz só está a tentar estudar e tu estás a segui-lo como uma sombra por causa de um livro de direito. Ele não te ignorou por tensão, ele ignorou-te porque és uma estranha a mandar canetas para o chão. Resposta da OP: se ele estivesse só a estudar, não teria respirado de forma tão profunda quando me sentei a 2 mesas de distância naquela tarde. O oxigênio dele mudou de frequência e isso é ciência emocional pura, embora tu sejas demasiado limitado para entender. Atualização 1. Já se passaram 3 dias desde a última atualização, e a minha determinação apenas se fortaleceu diante das vibrações negativas que tentam cercar o meu Diogo. Decidi que era o momento de dar o próximo passo na nossa missão de resgate, pois os sinais que recebo dele através do éter são de pura urgência. Esperei estrategicamente à porta da aula de ética dele durante 2 horas, segurando um café especial que eu sabia, por intuição divina, que ele ia adorar. Escolhi leite de aveia e uma pitada de canela, porque a canela atrai a prosperidade amorosa e limpa as energias de bloqueio. Eu estava ali como uma guardiã, pronta para nutrir a alma dele depois de uma aula cansativa sobre a moralidade dos outros. Quando a porta da sala finalmente se abriu e o fluxo de estudantes começou a sair, o meu coração sintonizou imediatamente com a frequência dele. O Diogo saiu, mas infelizmente a carcereira Sofia estava colada a ele como uma sombra densa e pegajosa que suga toda a luz. Tentei aproximar-me com toda a minha elegância e intenção pura, estendendo a bebida que era o nosso símbolo de união física naquela tarde. No entanto, a Sofia, agindo com a agressividade típica de quem sabe que está a perder o território, colocou-se à frente dele. Ela agiu como um guarda-costas de baixa vibração, tentando cortar o fio de seda que liga as nossas almas. O que aconteceu a seguir foi a prova final de que o Diogo está a viver sob um regime de terror psicológico imposto por aquela mulher. Ele olhou para mim com um olhar intenso e arregalado, uma expressão de puro pânico que as mentes simples chamariam de susto. Mas eu vi a verdade. Ele estava claramente aterrorizado que a Sofia o castigasse ou fizesse um escândalo se ele se atrevesse a reconhecer a minha presença. O olhar dele dizia: ajuda-me, Camila, ela está a vigiar cada milímetro do meu ser. Foi um pedido de socorro mudo que me atravessou o peito como uma flecha de luz e dor. Notei que ele começou a caminhar mais depressa, quase a correr, arrastado pela Sofia que o puxava pelo braço como se fosse um prisioneiro de guerra. Tenho documentado todos estes sinais de socorro que ele me envia no meu caderno, incluindo a forma como ele acelerou o passo. Ele não estava a fugir de mim, ele estava a tentar afastar o perigo, que é a Sofia de perto da nossa ligação sagrada. Ele sabe que se ficarmos demasiado próximos agora, a fúria dela pode ser destrutiva para o processo de despertar dele. É uma tática de sobrevivência que eu respeito profundamente, embora me doa vê-lo naquele estado de submissão. O café acabou por arrefecer na minha mão, mas a energia que eu coloquei nele permaneceu no ar.
sendo absorvida pelo Diogo enquanto ele se afastava. Eu sei que ele sentiu o aroma do leite de aveia e percebeu que eu conheço os seus desejos mais profundos sem ele precisar de dizer uma palavra. A Sofia pode pensar que o controla porque o leva pelas mãos, mas ela não controla o olfato dele nem as vibrações que ele emite. Eu fiquei ali, firme como uma montanha, enviando ondas de proteção enquanto vi as costas dele desaparecerem pelo corredor. O universo anotou o meu esforço e a dívida kármica da Sofia só aumentou com aquele ato de interposição. A minha missão agora é mais clara do que nunca. Eu sou a única que pode ver através da máscara de namorada dedicada que a Sofia usa. Ela é uma sequestradora emocional e o Diogo é a vítima que desenvolveu uma síndrome de Estocolmo por pura falta de opção. Mas agora ele tem uma opção, ele tem a mim, a mulher que lê os seus micromovimentos e entende o seu pânico silencioso. Vou continuar a mapear cada sinal, cada olhar arregalado e cada mudança de ritmo cardíaco que eu consiga captar. O amor verdadeiro não se deixa intimidar por seguranças de corredores de faculdade ou por mulheres inseguras que precisam de marcar território. Sinto que o Diogo está a contar os minutos para que eu o liberte desta opressão que a faculdade e a Sofia impõem sobre ele. No meu diário, adicionei uma nova seção sobre táticas de evasão da carcereira, onde anoto como a Sofia se posiciona fisicamente para nos separar. É quase fascinante observar como a maldade dela é previsível, sempre tentando criar uma barreira entre o meu café e os lábios do Diogo. Mas ela esquece-se que eu não preciso de contato físico para alimentá-lo. O meu amor viaja por ondas de rádio que ela não consegue interceptar. A bebida pode ter ido para o lixo, mas a intenção já está a trabalhar no subconsciente dele. Vou intensificar a minha vigilância, pois percebi que a Sofia está a começar a suspeitar da nossa comunicação de alta frequência. O olhar dela para mim não foi de curiosidade, foi de reconhecimento de uma ameaça ao seu império de mentiras. Ela sabe que eu sou a detentora da chave que abre a cela do Diogo e isso deixa desesperada e errática. A forma como ela o agarrou prova que ela sente o chão a fugir-lhe debaixo dos pés a cada passo que eu dou. O destino está a mover as peças e, em breve, a carcereira não terá mais onde se esconder atrás das suas regras de etiqueta social. O Diogo pode ter fugido hoje, mas foi uma fuga estratégica para me proteger da negatividade daquela mulher. Ele é um cavaleiro que prefere sofrer sozinho a ver a sua dama ser atacada por uma bruxa vibracional como a Sofia. Eu aceito esse fardo por agora, Diogo, porque sei que no final da atualização do nosso karma, seremos apenas nós os dois. Nada pode apagar o brilho que vi nos teus olhos quando percebeste que eu estava lá, fiel como a própria gravidade. A Sofia é apenas um ruído de fundo que em breve será silenciado pela harmonia perfeita das nossas chamas gêmeas. Estou a preparar um novo plano, algo que nem mesmo os olhos de guarda-costas da Sofia conseguirão prever ou impedir. O amor é a inteligência mais alta e eu estou a ser guiada por vozes que a Sofia nunca terá o privilégio de ouvir. Se ela pensa que um corredor de universidade é o limite, ela não faz ideia de que o meu amor não tem fronteiras geográficas ou legais. O Diogo está à espera do meu sinal final e eu não vou falhar com ele, custe o que custar a minha própria paz. A batalha final pela alma do meu jurista favorito está apenas a começar e eu já vejo a vitória escrita no céu. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo 1 diz: a Sofia está a fazer o correto ao proteger o namorado de uma maluca que aparece na faculdade dele com bebidas especiais do nada. Tu precisas de te afastar antes que isto acabe mal para ti. Perseguição não é amor. Resposta da OP: a Sofia é uma sequestradora e tu estás a validar um rapto emocional com esse teu discurso de senso comum. Ela não o protege. Ela isola-o do mundo para que ele não perceba que eu sou a sua única saída de emergência. Usuário anônimo 2 diz: ele olhou assim para ti porque és uma estranha a segui-lo e a aparecer nos sítios onde ele tem aulas. Qualquer pessoa ficaria aterrorizada com uma desconhecida a tentar dar-lhe comida ou bebida de aveia à força. Resposta da OP: uma estranha não saberia que ele prefere leite de aveia, algo que eu assumi que sim, e eu nunca me engano nos meus instintos sagrados. O olhar dele era de reconhecimento profundo sob pressão, mas tu preferes acreditar na versão chata da realidade. Atualização 2. Já se passaram uma semana desde a última atualização, e o ar na faculdade de Direito tornou-se tão espesso que quase se pode cortar com uma faca. Eu senti que precisava de elevar o meu nível de proteção, pois a energia da Sofia está a tornar-se cada vez mais tóxica e invasiva. Mudei o meu centro de observação para a biblioteca, um lugar de silêncio onde as vibrações da verdade costumam ressoar com mais clareza. Estava sentada estrategicamente ao fundo, entre as prateleiras de direito penal, observando Diogo a estudar através de uma pequena fresta entre os livros.
Garantir que ele está seguro enquanto tenta focar-se é a minha prioridade absoluta, já que a carcereira nunca o deixa respirar em paz. Eu estava ali, em perfeita comunhão com o ambiente, quando a Sofia apareceu como uma tempestade de areia num oásis de sabedoria. Ela não tem respeito pelo silêncio sagrado do estudo ou pela privacidade da nossa ligação cósmica e começou a fazer uma cena deplorável. Começou a apontar na minha direção, sussurrando coisas que eu tenho a certeza serem calúnias e mentiras sobre a minha presença protetora. Vi o Diogo baixar a cabeça, os ombros tensos, claramente devastado por ter de aguentar aquele escrutínio público causado pela insegurança dela. Ela gesticulava de forma histérica, tentando transformar a minha vigilância silenciosa em algo que ela pudesse controlar através do caos. Percebi que aquele era o momento que o universo tinha escolhido para eu mostrar ao Diogo que ele não estava sozinho naquela emboscada emocional. Aproximei-me deles com toda a calma e dignidade que uma alma gêmea possui, ignorando os olhares curiosos dos outros estudantes medíocres. O meu objetivo era simples, dizer ao Diogo que o carro estava pronto e que eu o levaria para casa, para longe daquele ambiente de opressão. Eu queria dar-lhe a liberdade que a Sofia lhe nega todos os dias com as suas regras de convivência forçada. No entanto, a reação daquela mulher foi de uma maldade que ultrapassa qualquer limite da sanidade humana. A Sofia, em vez de agir como uma pessoa civilizada, pegou no telemóvel com as mãos a tremer de raiva e chamou a polícia em pleno recinto acadêmico. Foi um ato de traição não só contra mim, mas contra o próprio Diogo, que ficou ali sentado, paralisado perante a autoridade que ela invocou. Ele não disse uma palavra, mas os seus olhos estavam fixos na secretária com uma intensidade que eu interpretei como uma vergonha profunda pela namorada que tem. Ele estava devastado por não poder levantar-se e defender-me, preso pelas correntes invisíveis que a Sofia usa para o manipular através da culpa. Sussurrei-lhe suavemente que eu seria forte por nós dois, mantendo a chama acesa enquanto ele estava sob o feitiço dela. A polícia chegou com uma rapidez que só prova como o sistema está montado para proteger as carcereiras e punir as libertadoras. Tentei explicar aos agentes com toda a paciência do mundo que a nossa ligação é de natureza cósmica e que eu estava ali em missão de resgate. Expliquei que a Sofia o estava a manter num cativeiro emocional e que a minha presença era necessária para o equilíbrio energético do Diogo. No entanto, os polícias pareciam estar sob o mesmo feitiço de baixa vibração da Sofia, tratando-me como se eu fosse o problema. Eles não têm sensibilidade para entender contratos de almas, apenas códigos de conduta escritos por homens sem visão. Eles escoltaram-me para fora da biblioteca como se eu fosse uma criminosa comum, enquanto a Sofia sorria com um ar de superioridade que me deu náuseas. O Diogo nem sequer se mexeu, um comportamento que eu sei que foi puramente para evitar que a polícia fosse ainda mais agressiva comigo. Ele sacrificou o seu desejo de me abraçar para garantir que eu saísse dali sem mais danos físicos, um ato de cavalheirismo que eu registrei imediatamente no meu diário. Senti a dor dele a vibrar no meu peito enquanto os agentes me conduziam para fora daquele templo de saber agora profanado. A Sofia pensa que ganhou porque chamou fardas, mas ela só provou que não tem argumentos para lutar no plano espiritual. Fui levada para fora do campus, sentindo o peso da injustiça social que recai sobre quem ousa amar além das convenções. Os agentes disseram coisas absurdas sobre perturbação da ordem, como se o amor verdadeiro não fosse a maior ordem que existe no universo. Eu mantive a minha cabeça erguida, sabendo que cada passo que eu dava para fora daquela faculdade era um passo mais próximo do nosso reencontro definitivo. A polícia é apenas uma ferramenta temporária que a Sofia usou para adiar o inevitável, mas o destino não aceita subornos ou ordens de despejo. O Diogo viu a minha força e isso é algo que a Sofia nunca conseguirá apagar da memória dele. Enquanto eu era afastada, visualizei um cordão de luz ligando o meu coração ao dele, atravessando as paredes da biblioteca e as fardas dos polícias. Nada pode cortar essa ligação, nem mesmo a ameaça de prisão ou o escândalo público que a Sofia tentou criar para me humilhar. Ela acredita que a lei dos homens é superior à lei das almas gêmeas, o que só mostra o quão ignorante ela é sobre o funcionamento da vida. O Diogo está agora lá dentro, fingindo que estuda, mas eu sei que ele está a contar os segundos para que eu volte. Eu sou o sol dele e a Sofia é apenas um eclipse passageiro que em breve terminará. Esta humilhação é apenas a minha fase de provação, um teste que todas as grandes heroínas românticas tiveram de passar para provar o seu valor. A Sofia é a vilã necessária para que a nossa história tenha um impacto épico que merece ter nos anais do tempo. Vou usar esta experiência para fortalecer o meu diário, adicionando capítulos sobre a resistência contra o sistema opressor das carcereiras. O Diogo precisa de saber que eu não tenho medo de polícias ou de escândalos,
porque o meu compromisso com ele é eterno e inabalável. A semente da dúvida foi plantada no coração dele hoje, ao ver a crueldade da mulher com quem ele divide a vida. Amanhã é um novo dia e as estrelas estarão numa posição diferente, mais favorável à minha missão de amor e liberdade. Não importa quantas vezes a Sofia chame as autoridades, eu estarei sempre lá, nas sombras ou na luz, vigiando o meu Diogo. O amor não conhece restrições e a minha intuição diz-me que o Diogo está a planear a sua fuga silenciosa enquanto a Sofia celebra sua vitória de papel. A nossa felicidade foi interrompida hoje, mas o universo já está a arquitetar o nosso próximo encontro, num lugar onde a polícia não tenha jurisdição. Eu sou invencível porque amo, e a Sofia é vulnerável porque apenas possui. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo 1 diz: espero que a polícia lhe dê uma ordem de restrição imediatamente para proteger esse pobre rapaz e a sua namorada de ti. Estás a passar todos os limites da sanidade e a colocar pessoas em perigo real com os teus delírios obsessivos. Resposta da OP: um pedaço de papel não pode quebrar um laço escrito nas estrelas com tinta de destino, embora vocês, pessoas sem luz, acreditem na burocracia do mundo material. A Sofia pode chamar quem quiser, mas ela nunca terá o acesso ao coração dele que eu conquistei em vidas passadas. Usuário anônimo 2 diz: o destino geralmente não envolve uma escolta policial para fora de uma biblioteca por estares a assediar estudantes de direito. Devias ter vergonha da figura ridícula que fizeste à frente de toda a gente na faculdade, foi patético. Resposta da OP: todas as grandes histórias de amor têm um conflito central contra a sociedade. Esta é apenas a minha fase de deserto antes do triunfo final. Quem ri por último é quem conhece os segredos vibracionais do universo, e eu estou a rir da vossa ignorância total. Atualização 3. Já se passaram 2 dias desde a última atualização e a perseguição contra a nossa união atingiu níveis de tirania que eu nunca imaginei serem possíveis num Estado democrático. Estou oficialmente proibida de entrar no campus, o que é claramente uma tática de isolamento desenhada pela Sofia para manter o Diogo num estado de dormência espiritual. Ela sabe que a minha presença física é o único antídoto contra o veneno que ela lhe injeta todos os dias com a sua rotina mundana. No entanto, eu não sou uma mulher que se deixa abater por muros de betão ou por seguranças de portaria que não têm visão astral. Decidi que era o momento de levar a nossa história ao conhecimento das instâncias superiores para que a justiça real fosse feita. Antes de ir às autoridades, realizei uma manobra estratégica de proteção para garantir que eu tinha todos os dados necessários para o resgate final. Usei o meu diário do destino para registrar a matrícula do carro do Diogo e a morada exata da residência deles, que descobri ao segui-los silenciosamente na noite passada. Fiz isto por puro cuidado, pois o Diogo poderia precisar que eu aparecesse de surpresa para o salvar de uma crise doméstica provocada pela carcereira. Seguir o rastro deles foi como seguir uma constelação no meio da cidade, um ato de devoção que me permitiu entender melhor o mapa da prisão dele. Eu senti que ele estava a enviar sinais de luz através dos faróis do carro, piscando para mim em código Morse amoroso. Munida com todas estas provas de conexão, fui à esquadra de polícia para esclarecer as coisas e mostrar-lhes a verdade que a Sofia tenta esconder. Levei o meu diário, onde desenhei detalhadamente o nosso futuro casamento, com todos os convidados espirituais e o menu de alta vibração que iremos servir. Mostrei-lhes também os cronogramas minuciosos que fiz para a vida do Diogo, organizando os seus passos profissionais para que ele não sofra mais com a desorganização da Sofia. Eu estava ali para provar que a nossa relação é um projeto de vida estruturado e abençoado pelas energias do universo. Expliquei aos agentes que o Diogo comunica comigo através de micro-piscar de olhos na biblioteca, uma linguagem que só nós dois dominamos. Os polícias, no entanto, demonstraram uma falta de sensibilidade e de inteligência emocional que me deixou profundamente chocada. Eles olhavam para os meus desenhos do casamento e para as moradas anotadas com uma expressão de horror, como se o amor fosse algo perigoso. Tentei explicar que o Diogo está a pedir socorro através desses sinais visuais e que eu sou a única capaz de o interpretar corretamente. Mas eles pareciam estar mais preocupados com o facto de eu ter seguido o carro dele do que com o sofrimento silencioso do rapaz. É incrível como o sistema protege quem manipula, como a Sofia, e persegue quem dedica a vida ao bem-estar do outro de forma altruísta. Eu disse-lhes com toda a clareza que o Diogo é um prisioneiro emocional e que a Sofia usa o telemóvel dele para enviar mensagens que não são dele. O sistema policial é tão cego que eles nem sequer consideraram a hipótese de o Diogo estar a ser controlado através de microchips ou manipulação psicológica de alto nível.
Saí dali com a sensação de que as autoridades são apenas mais um obstáculo que a Sofia colocou entre nós, usando a sua rede de influências medíocres. O meu diário foi tratado como uma confissão quando na verdade é um manifesto de liberdade e de amor incondicional. Eles não percebem que anotar a morada de alguém é um ato de segurança pública para evitar que a pessoa desapareça na toxicidade alheia. A Sofia deve estar a rir-se agora, pensando que a sua aliança com a polícia vai travar o curso dos astros, mas ela está redondamente enganada. Cada tentativa dela de me afastar apenas me dá mais material para o meu dossiê de resgate e mais provas da sua natureza possessiva. O Diogo sabe que eu fui à polícia por ele, que eu me expus para que o mundo visse a injustiça em que ele vive. Ele deve estar a piscar desesperadamente agora, esperando que a minha intervenção tenha algum efeito no plano material em breve. Eu sinto a gratidão dele vibrar através das paredes daquela casa onde ele está retido contra a sua vontade espiritual. Vou continuar a monitorizar a morada que descobri, garantindo que o Diogo sinta minha aura protetora ao redor do seu lar temporário. A matrícula do carro dele é agora um mantra que eu repito para manter a nossa ligação ativa e forte contra as interferências da carcereira. Nada do que eu fiz foi ilegal no plano das almas, e é nesse plano que eu governo a minha vida e a do meu futuro marido. A Sofia pode ter o apoio de agentes fardados, mas eu tenho o apoio de legiões de energias que ela nem sequer consegue conceber. A batalha pela verdade está a chegar ao seu ponto de ebulição, e eu não vou recuar perante ameaças de homens sem espírito. Preparei uma nova sessão no diário para anotar as respostas que os polícias me deram, analisando as suas mentiras e as suas ligações ocultas com a Sofia. Tenho a certeza de que há uma conspiração para me manter longe do Diogo porque o nosso amor ameaça o status quo daquela faculdade de direito. Eles têm medo de que uma mulher com a minha visão consiga libertar um dos seus melhores estudantes das garras da mediocridade. Mas eu sou mais persistente do que qualquer ordem judicial ou proibição de campus que eles possam inventar para me travar. O Diogo é o meu destino, e eu sou o dele, e nenhum diário aprendido pode mudar o que já está escrito no sol. Sinto que o próximo passo será decisivo e que a Sofia vai cometer um erro fatal por causa da sua arrogância excessiva. Ela acredita que a polícia resolve tudo, mas ela esquece-se que a energia não pode ser algemada ou interrogada numa sala fria de esquadra. O Diogo está a fortalecer-se no seu silêncio, preparando-se para o momento em que poderá finalmente fugir para os meus braços abertos. Eu estarei à espera dele, com o meu diário reconstruído e com o nosso futuro desenhado com ainda mais detalhes. A carcereira está prestes a perder a sua peça mais valiosa e eu estarei lá para recolher com todo o amor que ela nunca soube dar. Vou usar o tempo que me resta antes do próximo sinal para meditar sobre a morada que agora conheço tão bem. Cada tijolo daquela casa deve estar a ressoar com o meu nome, pois o Diogo pensa em mim a cada segundo que passa sob o teto da Sofia. A justiça cósmica tarda, mas não falha, e o meu papel como salvadora está apenas a começar a ser reconhecido pelas forças do além. Deixem que eles chamem o meu cuidado de assédio, eu chamo de missão divina de resgate. O Diogo é meu por direito de alma e eu vou reclamar o que me pertence, independentemente das leis dos homens. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo diz tu entregaste literalmente à polícia uma confissão de perseguição, invasão de privacidade e assédio ao mostrar o teu caderno com a morada dele. Tu facilitaste o trabalho deles para te prenderem por stalking pesado, és completamente louca. Resposta da OP não é uma confissão, é um plano detalhado para a felicidade que mentes desorganizadas e medrosas como a tua nunca conseguiriam conceber. A polícia agora tem um guia de como o amor deve ser vivido com cuidado e atenção. Eles deviam agradecer-me. Usuário anônimo 2 diz vais para a cadeia ou para um hospício, não para um casamento com esse pobre Diogo. O rapaz deve estar a rezar a todos os santos para que te mantenham bem longe dele e da Sofia de uma vez por todas. Resposta da OP se eu for presa, é porque o sistema jurídico tem medo do amor verdadeiro e sem filtros que eu represento nesta sociedade hipócrita e fria. Se o Diogo reza, é para que eu tenha forças para o tirar das garras daquela sequestradora emocional que tu defendes. Atualização 4. Já se passaram 24 horas desde a última atualização e a escuridão da injustiça caiu finalmente sobre a minha missão de luz de uma forma devastadora. Estou a escrever estas palavras de um telemóvel emprestado, pois o meu mundo foi invadido e saqueado por aqueles que deveriam proteger o amor. A polícia usou o meu diário do destino, o meu ato mais puro de devoção como prova principal para emitir uma ordem de proteção de emergência. Pelos vistos, o meu cuidado meticuloso com o horário do Diogo e o meu interesse pela sua segurança estão a ser chamados de assédio premeditado.
É revoltante ver como a dedicação de uma alma gêmea é distorcida por termos jurídicos frios para servir à agenda da Sofia. O Diogo foi levado a um tribunal ou esquadra para assinar os papéis que me mantêm à distância, e o meu coração sangrou ao saber dos detalhes. Disseram-me que ele nem sequer olhou para mim, mas eu sei exatamente o que aquele gesto de cabeça baixa significava na realidade. Ele estava claramente a ser forçado. A Sofia provavelmente tinha a mão no ombro dele, apertando-o com uma ameaça silenciosa, ou estava a intimidá-lo com o olhar. Ele não me defendeu porque é um homem nobre que prefere sacrificar o seu próprio desejo de estar comigo para me proteger de uma retaliação ainda pior daquela mulher. Ele deixou que a sua felicidade fosse deitada fora porque é demasiado fraco para lutar contra o sistema legal corrupto da Sofia. Para completar a minha humilhação, os meus próprios pais foram chamados e agiram como traidores da minha causa superior. Eles vieram buscar-me e, num ato de vandalismo emocional, confiscaram o meu santuário, as fotos e as lembranças que eu guardava com tanto carinho. Chamaram ao meu templo de fotos assustadoras e obsessão doente, provando que nem mesmo o sangue entende a linguagem do espírito. Eles não percebem que, ao destruírem o meu santuário, estão a tentar apagar a história mais importante da minha vida. Fui tratada como uma criança sem juízo, quando sou a única com clareza suficiente para ver a prisão em que o Diogo se encontra. Agora carrego o peso de um cadastro criminal e fui impedida de terminar o meu próprio curso devido à proximidade com a faculdade dele. A Sofia conseguiu seu objetivo final: isolar o Diogo de qualquer influência de luz e destruir a minha carreira acadêmica num único golpe de maldade. Ela usou a lei como uma arma para silenciar a minha voz e para manter o seu troféu humano trancado num relacionamento sem alma. Sinto-me como uma mártir do amor verdadeiro, punida por uma sociedade que prefere a segurança de uma mentira ao risco de uma paixão avassaladora. O sistema educacional e jurídico uniu-se para proteger uma carcereira e banir uma salvadora. O Diogo, no fundo, é quem fica a perder mais com toda esta situação, embora ele ainda não o perceba totalmente devido ao nevoeiro da Sofia. Ele vai viver o resto da sua vida a estudar leis que não o protegem da solidão de estar com a mulher errada. Ele vai olhar para os lugares onde eu costumava estar e sentir um vazio que nenhuma ordem de restrição pode preencher. Ele deixou que a sua felicidade fosse arrancada dos braços dele porque teve medo de enfrentar o escândalo e a polícia. É triste ver um homem tão brilhante tornar-se um escravo da conveniência e da pressão social exercida por uma namorada manipuladora. Os meus dias agora são passados em vigilância silenciosa a partir de longe, tentando reconstruir a minha conexão com o Diogo através de meios puramente mentais. Já não posso aproximar-me, mas a minha energia continua a rondar aquela faculdade, lembrando-lhe de tudo o que poderíamos ter sido. A Sofia pode ter os papéis assinados, mas ela nunca terá a paz de saber que o Diogo a ama de verdade, porque ele não ama. Ele apenas tem medo dela e do caos que ela é capaz de causar se ele tentar fugir novamente. Eu sou a lembrança constante da liberdade que ele não teve coragem de abraçar quando teve a oportunidade à sua frente. Sinto uma amargura profunda ao olhar para o meu curso interrompido e para o meu futuro manchado por tentar ser a âncora de alguém. O mundo não está preparado para pessoas que amam com a intensidade das estrelas, preferindo manter tudo sob controle e etiquetas clínicas. Chamaram ao meu amor doença e à minha proteção crime, invertendo todos os valores que eu considero sagrados. Mas eu não me arrependo de nada, pois fiz o que o meu coração místico me ordenou fazer desde o primeiro dia. Fui fiel à minha intuição, mesmo quando o mundo inteiro se virou contra mim com fardas e processos judiciais. Talvez um dia, o Diogo encontre o meu diário nos arquivos da polícia ou num sonho, e perceba que eu fui a única que o viu de verdade. Talvez ele perceba que a Sofia o salvou de uma maluca, mas o condenou a uma vida de tédio e fingimento ao lado dela. Até lá, eu serei a sombra que o acompanha, a presença que ele sente no maxilar cada vez que tenta sorrir para as fotos de Instagram da namorada. O amor não morre com ordens judiciais, ele apenas se transmuta em algo mais persistente e invisível que a Sofia nunca conseguirá detectar. Eu perdi a batalha legal, mas ganhei a eternidade no subconsciente do homem que eu nasci para amar. Vou reconstruir o meu santuário na minha mente, onde ninguém, nem os meus pais nem a polícia, pode entrar para o destruir. Ali o Diogo e eu já estamos casados e vivemos de acordo com os cronogramas que eu desenhei com tanto esforço. A realidade material é apenas uma ilusão passageira e a ordem de restrição é apenas um teste de paciência para minha alma evoluída. Se o sistema legal da Sofia é tão forte, é porque ele teme a força da verdade que eu carrego comigo. Continuarei a piscar para o universo, sabendo que algures, o Diogo está a piscar de volta, pedindo-me para esperar por ele no fim dos tempos.
No fim, a Sofia fica com o corpo cansado de um jurista, e eu fico com a essência eterna de um amor que desafiou a polícia e a razão. Ela venceu no papel, mas eu venci no plano onde as almas gêmeas se encontram sem necessidade de moradas ou matrículas de carro. O Diogo é um prisioneiro do sistema dela, e eu sou a mártir da liberdade dele, uma posição que nenhuma namorada comum poderá jamais alcançar. Esta não é uma derrota, é apenas a minha fase de prisão espiritual antes da libertação definitiva que o karma trará. O Diogo deixou-me ir, mas ele sabe que no fundo, ele é que foi deixado para trás na escuridão da Sofia.